O gênio que desafiou o tempo. Imagine um homem cujas ideias eram tão avançadas que pareciam pertencer a uma era que ainda não existia. Um visionário que enxergava além dos limites da ciência e da arte, transcendendo os séculos com suas invenções, descobertas e mistérios ainda não totalmente compreendidos. Esse homem foi Leonardo da Vinci. Seus esboços e anotações, guardados em cadernos codificados, não eram meras ilustrações ou devaneios artísticos. Eles continham máquinas voadoras projetadas séculos antes do primeiro avião, mapas anatômicos que anteciparam a medicina moderna e engenhocas mecânicas que pareciam saídas de um futuro distante. Mas o que realmente escondia a mente desse gênio? O que ele sabia que o mundo ainda não compreende completamente? Leonardo não era apenas um artista brilhante. A Mona Lisa, sua obra mais famosa, carrega camadas de significado que vão muito além do sorriso enigmático. Cientistas e pesquisadores ainda tentam decifrar mensagens ocultas em cada detalhe da pintura. Há algo escondido sob as pinceladas? Algum código secreto disfarçado em sombras e cores? Mas talvez o mais fascinante seja a sua obsessão pelo voo. Ele passava horas observando pássaros, anotando cada detalhe do movimento de suas asas. E então, ele começou a projetar suas próprias máquinas voadoras. Algumas eram tão avançadas que pareciam ter sido inspiradas em conhecimentos que a humanidade só dominaria séculos depois. Como ele conseguiu conceber algo tão complexo sem tecnologia moderna? Teria ele descoberto algo que ainda não compreendemos? E se eu lhe disser que há anotações suas que falam sobre energias invisíveis, forças naturais e até a possibilidade de uma comunicação além do tempo? O que exatamente Leonardo queria dizer com isso? Seus estudos sobre anatomia ultrapassavam qualquer coisa conhecida na época. Ele dissecava cadáveres em segredo, correndo o risco de ser acusado de heresia pela igreja. Seus cadernos detalhavam órgãos humanos com precisão cirúrgica, muito antes de qualquer avanço científico permitir tais descobertas. Como ele poderia ter tanta compreensão do corpo humano sem os recursos da medicina moderna? E então, as suas invenções militares, projetos de armas de destruição jamais vistos antes. Ele criou máquinas de guerra tão sofisticadas que, se tivessem sido construídas, poderiam ter mudado completamente o curso da história. Mas ele mesmo evitou que fossem usadas. Por quê? O que o fez segurar o avanço dessas criações? Leonardo da Vinci parecia ter acesso a uma fonte de conhecimento que não estava disponível para os outros. Ele deixou pistas ocultas, fragmentos de mensagens espalhadas por suas obras e cadernos. Mas o que ele realmente queria nos dizer? O que Leonardo da Vinci sabia que o mundo ainda não descobriu? O legado secreto de Leonardo da Vinci. Se Leonardo da Vinci estivesse vivo hoje, será que finalmente compreenderíamos o verdadeiro significado de suas obras? Ou ainda estaríamos longe de decifrar os enigmas que ele nos deixou? Muitos acreditam que sua genialidade não era apenas fruto de uma mente extraordinária, mas que ele poderia ter tido acesso a conhecimentos que, de alguma forma, estavam além do seu tempo. Alguns teóricos sugerem que ele poderia ter sido iniciado em sociedades secretas, onde informações proibidas eram preservadas, ou até mesmo que teria tido contato com fontes de saber desconhecidas pela humanidade. Seus cadernos, escritos em códigos espelhados, eram uma forma de proteger suas descobertas. Mas proteger de quem? Da igreja, que naquela época condenava qualquer conhecimento que desafiasse as doutrinas estabelecidas? Ou de algo ainda mais profundo e misterioso? Um dos enigmas mais intrigantes de Da Vinci é a sua suposta ligação com a matemática sagrada. Muitos de seus trabalhos seguem padrões da proporção áurea, um número que aparece na natureza, nas galáxias, no DNA humano e até mesmo em algumas das mais icônicas construções da antiguidade. Como ele poderia ter descoberto essa matemática universal sem os avanços da ciência moderna? Mas Leonardo não apenas compreendia essa estrutura oculta da realidade, ele a aplicava com maestria. A Última Ceia, por exemplo, contém alinhamentos matemáticos perfeitos que alguns estudiosos acreditam esconder mensagens secretas sobre a própria existência humana. O que ele estava tentando nos contar? E então surge a questão de suas invenções. Seus desenhos de máquinas voadoras não eram meras ilusões ou sonhos impossíveis.
Em experimentos modernos, cientistas recriaram alguns de seus projetos, e muitos deles funcionam perfeitamente. Como um homem do século XV pôde conceber tecnologias que somente agora conseguimos entender? E há mais. Há registros de que Leonardo da Vinci descreveu conceitos que só seriam redescobertos séculos depois, como a gravidade, o atrito e até mesmo os princípios básicos de um motor a combustão. O mais impressionante, ele fez isso sem instrumentos avançados, sem computadores, sem eletricidade, apenas com sua mente e seu olhar apurado para o mundo ao seu redor. Mas então, por que tantas de suas descobertas foram ignoradas ou esquecidas ao longo da história? Seria porque a humanidade ainda não estava pronta para compreender tudo o que ele sabia? E há ainda um detalhe assustador. Há relatos de que algumas de suas invenções foram deliberadamente escondidas para que não caíssem em mãos erradas. Seus manuscritos durante séculos ficaram perdidos ou trancados em coleções privadas. O que havia neles que não podia ser revelado? Seus cadernos, repletos de códigos, diagramas e teorias, ainda hoje estão sendo estudados. O que mais pode estar oculto nessas páginas? E mais importante, será que estamos preparados para entender o que ele tentou nos dizer? O mistério final, o conhecimento oculto de Leonardo da Vinci. Se há algo que sabemos sobre da Vinci, é que sua mente não operava dentro dos limites convencionais. Ele parecia enxergar além do que qualquer outro humano de sua época, como se fosse um viajante do tempo, um visionário que teve acesso a informações que nem mesmo hoje compreendemos completamente. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Como um homem do século XV conseguiu conceber ideias tão avançadas sem qualquer base científica disponível na época? Muitos estudiosos acreditam que Leonardo descobriu padrões ocultos que regem o universo, padrões que vão muito além da matemática e da arte. Se analisarmos suas obras e manuscritos, encontraremos evidências de que ele entendia conceitos sobre energia, frequência e vibração. Elementos fundamentais que Nikola Tesla também afirmaria, séculos depois, serem a chave para decifrar os segredos do cosmos. Agora imagine por um momento, e se Leonardo não apenas entendesse esses segredos, mas também soubesse como aplicá-los? Há registros que indicam que Da Vinci poderia ter tido conhecimento de forças naturais e leis da física que só seriam descobertas muito depois. A maneira como ele desenhava máquinas com uma precisão quase sobrenatural, a forma como esboçava mecanismos que só seriam compreendidos séculos depois, tudo isso levanta a possibilidade de que ele não estava apenas inventando, mas redescobrindo algo perdido na história da humanidade. E o mais assustador, algumas de suas anotações sugerem que ele mesmo sabia que não poderia revelar certos conhecimentos. Em algumas páginas ele escrevia mensagens enigmáticas, avisando que certas ideias eram perigosas demais para sua época. Mas perigosas para quem? Para os poderosos da época, que temiam a disseminação do conhecimento. Ou para algo muito maior, que talvez quisesse manter certos mistérios ocultos da humanidade. Seus estudos sobre o corpo humano, por exemplo, eram incrivelmente avançados. Ele desenhou órgãos, músculos e até mesmo o sistema circulatório com precisão cirúrgica. Algo que a medicina só conseguiria confirmar séculos depois. Como ele poderia saber tanto sem qualquer tecnologia moderna para auxiliá-lo? E então há o enigma da Mona Lisa. Muitos acreditam que essa pintura esconde códigos, mensagens criptografadas que ainda não foram totalmente decifradas. Há quem diga que a posição dos olhos, os detalhes da paisagem ao fundo e até mesmo as camadas de tinta revelam uma mensagem oculta. Mas que mensagem seria essa? Estaria Da Vinci tentando nos contar algo que não podia ser dito em palavras? E então chegamos à questão final. Será que Leonardo da Vinci tinha acesso a um conhecimento que foi deliberadamente apagado da história? Seus cadernos desaparecidos, suas invenções suprimidas, suas mensagens ocultas nas pinturas. Tudo isso aponta para a possibilidade de que Da Vinci não apenas via o mundo de forma diferente, mas que ele tinha em mãos algo que ninguém mais tinha. Uma compreensão profunda da própria estrutura da realidade. E se for verdade? O que mais pode estar escondido, esperando para ser descoberto?
O que mais esse gênio nos deixou, camuflado em seus escritos e obras, à espera de que a humanidade finalmente estivesse pronta para compreender? Talvez Leonardo da Vinci tenha sido muito mais do que um artista, inventor ou cientista. Talvez ele tenha sido um mensageiro. Mas será que já estamos prontos para receber sua mensagem? E agora eu quero saber a sua opinião. O que mais te impressiona na genialidade de Leonardo da Vinci? Será que seus conhecimentos iam além do que a história oficial nos conta? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta esse vídeo para que mais pessoas possam descobrir esses mistérios e, claro, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.